Nessa aula de hoje, nós vamos introduzir o conceito de funções de várias variáveis, a definição, tá? E ver os principais tipos de funções de várias variáveis. Então, a ideia de função é exatamente igual ao que a gente tem nos reais. Só que agora os nossos elementos do nosso domínio são pares ordenados, né? Então eu preciso, para cada elemento do meu domínio, que é um subconjunto do R2, associar um único número real, um único valor real. Então, na verdade, o que você tem é a alteração aqui do seu domínio da sua função. Agora a gente tem um par ordenado e associa ao seu valor numérico indicado por f de xy. Observe que normalmente você poderia indicar f de xy, o par ordenado teria um outro parênteses aqui, né? Mas para ficar parênteses do parênteses fica meio estranho. Então a gente normalmente indica apenas f do par ordenado xy, tá? Para evitar a redundância dos parênteses. O meu conjunto A é o domínio da minha função f, tá? Então a gente vai indicar muitas vezes por domínio de f. Alguns outros livros indicam apenas por d de f, tá? Depende aí de cada situação. No caso, os reais é o meu contradomínio da minha função. Da mesma forma como a gente faz nos reais, a gente pode definir a imagem de um conjunto pela função, ou a imagem de A por F, e indicar simplesmente por F de A, ou a imagem de F, né? A imagem de F significando exatamente a F em todos os elementos do seu domínio, tá? Que é o conjunto formado por todos os valores em que eu percorrendo o meu par xy, né, o meu par ordenado xy percorre o domínio e então eu obtenho os valores respectivos. Então são os valores que são atingidos ou percorridos quando o meu xy passa por todo o domínio da minha função. Aqui nós temos um exemplo, né? O meu conjunto A é um subconjunto do R2, um subconjunto finito, em que eu tenho os pares ordenados 1, 2, menos 2, 1 e 3, 4. E aí eu posso definir uma função desse conjunto A nos reais da seguinte forma. Por exemplo, o f aplicado no primeiro par ordenado, no primeiro ponto, 1, 2, associando o valor 2. F de menos 2, 1, associando o valor 1. F de 4, 3, associando o valor 4. Né? Então isso define totalmente a minha função de duas variáveis, porque eu tenho o meu domínio, né, especificado e tenho qual é o valor que está associado ao meu respectivo par ordenado. Observe que para ser função eu tenho que ter um único valor associado para cada par ordenado. A imagem da minha função, ou a imagem do meu conjunto A pela função f, é formado aqui no caso pelos valores 2, 1 e 4. Ok? É claro que esse tipo de associação, isso aqui está na observação 1, né, em que eu estou associando para cada par ordenado o seu valor numérico, só faz sentido quando a gente trabalha com um conjunto finito de pontos. Se eu tiver um conjunto infinito de pontos, ou mesmo um conjunto finito que é muito grande, por exemplo, 1 milhão, 1 bilhão de pontos, é finito, mas é inviável você ficar definindo a função para 1 bilhão de pontos. Então, nesse caso, é mais interessante quando a gente trabalha com uma expressão que define essa associação entre esses elementos de A com o meu conjunto dos reais. Ok? Isso pode definir isso de uma forma única. Por exemplo, o que a gente utilizou no exemplo anterior, a gente poderia ter definido a minha função A nos reais, dada por f de x do par xy, como sendo o maior dos dois valores entre x e y. Né? Então aqui você observa que é exatamente isso. Ó. O f de 1, 2, o maior valor é 2. O f de menos 2, 1, o maior valor é 1. O f de 4, 3, o maior valor é 4. Então você vê que essa associação aqui ela é totalmente descrita
utilizando essa expressão. O interessante é que essa expressão aqui, na verdade, ela poderia ser expandida para um conjunto maior de valores, né? Não precisa ser apenas aqueles 3 pontos, como nós vimos lá. Então, a gente pode definir outros tipos de função. Temos outros exemplos aqui. Por exemplo, eu posso definir uma função g que vai de todo R2 nos reais, que é dada por g de xy como sendo a soma das duas componentes x mais y. Tá? Então, essa é uma função que é descrita por meio de uma expressão de associação. Tá? Então, para ser função, não precisa ter a expressão de associação, mas a expressão de associação facilita a definição de função. Outro exemplo aqui é essa função, a chamada função norma do R2, né? Então, eu tenho aqui, vou indicar por 2 barras, onde o meu elemento está no meio dessas 2 barras, definida por todo o R2, e essa função agora definida no meu par xy, observe que agora eu estou usando aqui o meu parênteses, leva exatamente na raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é uma função que pega um par ordenado e leva a um número real. Eu tenho uma expressão de associação a esses elementos. Outro exemplo de função, a minha função aqui definida no conjunto ou em todo o R2, exceto no ponto 0, 0. Por isso eu estou subtraindo ou retirando esse elemento aqui desse conjunto. Né? Então, vai ser dada por 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Por que foi retirado esse elemento? Porque esse é o ponto em que eu zero o meu denominador, e aí a expressão não faz sentido. Tá? Então, eu preciso retirar o meu ponto respectivo. Observe que é a subtração de conjuntos, então por isso que o meu ponto aqui está indicado dentro de chaves, indicando que isso aqui é um conjunto. Por outro lado, eu posso estender essa função aqui definindo um valor para ela no 0, 0. Então isso continua sendo uma função definida agora em todo o R2. É uma função diferente dessa, porque o domínio é diferente, mas ela é basicamente uma extensão da anterior. Então, eu tenho uma função h maiúscula do par xy como sendo 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se o par xy for diferente do 0, 0. Observe que isso aqui é uma condição de simultaneidade, né? Ou seja, o x tem que ser diferente de 0, né? Para ser diferente do 0, 0, basta que o x seja diferente de 0 ou o y seja diferente de 0. Ou seja, o par xy não pode ser o ponto 0, 0. Se for o par 1, 0, ok, está aqui. Se for o par 0, 1, satisfaz essa condição. Tá? O único que não satisfaz essa condição aqui é o par 0, 0. Então, eu vou definir um outro valor, no caso eu escolhi 0, né? Se o par xy for o ponto 0, 0. Muitas vezes, o que acontece? A gente vai definir uma função sem especificar o domínio. Você diz simplesmente qual é a expressão dela, né? E aí fica implícito que o domínio que eu estou utilizando é o maior subconjunto do R2 em que essa regra de associação faça sentido, ou essa expressão de associação faça sentido. Por exemplo, considere aqui uma função em que a expressão de associação dela é f do par xy igual a x mais y dividido por x menos y. Essa expressão, eu só vou ter problemas nessa expressão quando o meu denominador for 0. Então, eu preciso considerar que a divisão faz sentido apenas se o denominador é diferente de 0, ou seja, se x é diferente de y. Logo, o domínio que eu considero para essa função são todos os pares xy tais que x é diferente de y. Tá? Então, é onde eu posso definir o domínio dessa função. Então, toda vez que o domínio não é especificado, o contradomínio nós vamos ter os reais, né? Mas toda vez que o domínio não é especificado, eu necessariamente preciso procurar estabelecer qual é a região do meu domínio em que essa expressão faz sentido. Outro exemplo, encontre o domínio da função dada por esta expressão.
g de xy igual a raiz quadrada de y menos x mais a raiz quadrada de 1 menos y. Então, observe que para isso aqui fazer sentido, né, como nós estamos trabalhando com funções reais, eu preciso ter que y menos x seja maior ou igual a zero e que 1 menos y seja maior ou igual a zero. Logo, o domínio dessa minha função vão ser todos os valores em que o x é menor do que o y e o y é menor do que 1. Tá? Ou simplesmente poderia colocar x menor que y menor ou igual a 1. Um outro exemplo aqui é essa função h de xy igual a x ao cubo mais 5y quadrado menos cosseno de xy. Observe que essa aqui é uma função que é um polinômio, uma potência inteira, né, de x, uma potência inteira de y. Então, elas não têm restrições quanto aos seus valores. Da mesma forma, a função cosseno ela também é bem definida em todos os valores reais. Então, esse produto xy é um valor real, portanto, ela está bem definida. Então, como não há restrições, qualquer valor de xy é possível de ser utilizado. Portanto, o domínio da minha função h é todo o R2. Outro ponto importante que a gente tem em funções aqui de duas variáveis é certas denominações que são utilizadas para determinadas classes de funções de duas variáveis. Então, a primeira classe que a gente tem, o primeiro tipo de função que a gente pode falar são as chamadas funções polinomiais. Funções polinomiais são formadas pela soma, uma soma finita, né? Por isso que os meus mn não podem ultrapassar aqui em soma um certo valor p fixo inteiro. Os meus expoentes de x e de y são valores inteiros, então eu tenho o produto dessas potências multiplicada por constantes reais e a soma de todos esses elementos. Isso é uma função polinomial. Tá? Não há restrição nenhuma por valores de x e y, portanto, o domínio dessa função de uma função polinomial é sempre o R2. Aqui a gente tem dois exemplos de funções polinomiais, uma função g de xy formada por x à quinta vezes y à sexta mais x mais y mais cosseno de 4. Observe que isso aqui é o expoente, ou o coeficiente aqui é 1. Os expoentes são inteiros, o coeficiente é 1, o expoente é inteiro, o coeficiente é 1, o expoente é inteiro. Essa parte aqui é simplesmente um coeficiente. Os expoentes são x elevado a 0 e y elevado a 0. Então, o fato de ser um cosseno, o cosseno de 4 é um valor. Então, ela continua sendo uma função polinomial. Agora, se eu tivesse x à quinta, y à sexta, mais x mais y, mais cosseno de x, ou mais cosseno de y, tanto faz, isso aqui não é uma função polinomial, porque aqui no cosseno eu estou envolvendo a minha variável x. Portanto, isso não é uma potência de x. A segunda classe importante de funções são as chamadas funções afim. Função afim necessariamente envolve o produto simples da variável x por uma constante, da b por outra constante, mais uma constante c. Observe que não há restrição nenhuma em cima dos valores de a, b e c, apenas que sejam números reais. Portanto, o domínio aqui também são todo R2 dessa minha função. Ok? Então, nós temos aqui um exemplo, g de xy igual a 2x menos 5y mais raiz de 2. Então, você observa que são constantes, 2 menos 5 e raiz de 2, multiplicado por potência simples de x e y. Também não pode aparecer um produto de x por y, por exemplo. Tá? Essa função, que é uma função afim, ela é considerada uma função também polinomial, porque está caracterizada dentro do conjunto de funções polinomiais. Agora, existem funções polinomiais que não são afins, como é o caso dessa daqui. X ao quadrado mais 3y mais 4 não é afim, porque eu tenho uma potência de grau 2 aqui na minha variável x. Um terceiro caso de função que é utilizado ou classificado é chamada função linear. A função linear nada mais é do que uma função afim em que um termo constante é igual a zero. Então, eu continuo tendo domínio igual a R2, tá?
só que agora o meu termo constante é zero, então só envolve produtos de x e y por constantes. Então 2x menos 5y é chamada de função linear, do tipo linear. Ela também é uma função afim e também é polinomial. Uma outra classe de funções são as chamadas funções racionais. Então as funções racionais são funções formadas pela razão entre duas funções polinomiais. No caso do domínio da função, são todos os pontos x e y tal que o denominador é diferente de zero. Tá? Então aqui nós temos alguns exemplos de funções racionais. Eu tenho x mais y dividido por x menos y. Então isso é uma função racional, porque aqui é uma função polinomial e no denominador eu tenho outra função racional, polinomial, desculpe. E o domínio dessa função g são todos os pontos x e y tal que o denominador não se anula, ou seja, que x é diferente de y. Já considerando essa função h de x e y, eu tenho x mais y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Observe que o meu denominador, ela nunca se anula, né? Como ela nunca se anula, então, consequentemente, o meu domínio é todo R2. Outro exemplo aqui de função racional é a função x ao quadrado mais 3y mais 4, porque você pode considerar como sendo essa função dividido pela função constante igual a 1. Então, são funções polinomiais. Portanto, toda função polinomial também é uma função racional, tá? Mas o contrário não é verdade. Finalmente, a gente tem uma definição das chamadas funções homogêneas. Então, eu digo que ela é homogênea de grau lambda, né? O lambda aqui não precisa ser um número inteiro, se para todo par xy do meu domínio, né, e para todo t maior que zero, eu tenho que a minha função aplicada no ponto t vezes x, t vezes y, é igual a t elevado a lambda vezes f de xy. Aqui nós temos dois exemplos de funções homogêneas que eu vou deixar para vocês verificarem. Então eu tenho 3x ao quadrado mais 5xy mais y ao quadrado igual é homogênea de grau 2. Né? Na verdade é simples verificar, basta substituir o x por t de x, o y pelo t de y, vai aparecer um t ao quadrado aqui que vocês vão tirar em evidência, e o que sobra aqui é exatamente o f de xy. Tá? Outro exemplo é h de xy igual a x vezes a exponencial de x sobre y, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então você observa que essa não é uma função racional, porque isso aqui não é uma função polinomial, né? Então, para ser homogênea, ela não precisa ser necessariamente polinomial ou racional. Se você substituir aqui o x por t de x e o y por t de y, o t de x sobre o t de y vai simplificar o t, vai ficar um t de x aqui. Aqui vai ficar t ao quadrado vezes x ao quadrado, t ao quadrado vezes y ao quadrado, tirando em evidência, sobra 1 sobre t. Por isso que ela é homogênea de grau menos 1. Então, dessa conclusão toda, a gente chega que, se você considerar os respectivos conjuntos das funções polinomiais, o conjunto das funções afim, o conjunto das funções lineares, o conjunto das funções racionais e o conjunto das funções homogêneas, o que você observa é que o conjunto das funções lineares está contido no conjunto das afins, mas não é igual. O conjunto das afins está contido nas polinomiais, mas não é igual. O das polinomiais está contido nos racionais, mas não é igual. E, se você considerar o conjunto das homogêneas com as lineares, existe interseção. Com as afins, existe interseção. Com as polinomiais, existe interseção. E com as racionais, existe interseção. Mas nenhuma delas é igual ao meu conjunto das funções homogêneas.